Ok, agora dando continuidade, nós iremos falar um pouco sobre sistemas operacionais. É, Atualmente nós temos alguns sistemas operacionais que são voltados mais para a parte de desktop, notebooks, e também temos os sistemas operacionais mobile, né? Então a gente vai conhecer um pouco desses sistemas. Então, os sistemas mais conhecidos temos o Linux, o macOS, o Windows. Esses que são sistemas operacionais que são a base praticamente de tudo. Não, nós temos aqui o próprio Windows, né, da Microsoft, que hoje dificilmente você encontra alguém que não tenha ouvido falar ou que não tenha usado o Windows, até porque a maioria dos computadores hoje em dia elas já saem, né, das lojas com o Windows pré-instalado. Então isso acaba meio que forçando as pessoas a usarem o Windows. Além, lógico, de ser um sistema mais familiar, por assim dizer, né, mais simples. Temos também o macOS, que é da Apple. Então, todo mundo conhece aí pelo iPhone, mas também ela tem um sistema operacional voltado para desktop. Mas esse sistema operacional, que é o iOS, ele é usado também para os seus smartphones e aparelhos, né, da Apple. Temos também o Linux, né? Então, o Linux é um sistema operacional de código aberto, né? Então, diferente do Windows e do iOS da Apple, né, que são fechados, ou seja, eles são pagos. O Linux ele é um sistema operacional de código aberto, então ele é livre para que todas as pessoas possam utilizar de maneira gratuita. E existem várias versões do distribuições Linux e inclusive eu vou mostrar para vocês algumas, tá bom? Mais para frente, mas agora inicialmente eu irei apenas dar um resumo do que é sistemas operacionais, tá bom? Então esses são sistemas operacionais. Também temos os sistemas operacionais mobile, como eu disse, o, a Apple usa o iOS nos seus aparelhos como iPhone, é, usa em iMacs, que são a parte de desktop, notebook, e também tablets. E temos o queridinho, o Android, né, que é desenvolvido pela Google. Então, a boa parte também dos smartphones utilizam o Android, que é incrível que assim, né, eles rodam iOS, rodam Android, mas a base deles foram construídas em cima do kernel, né, ou seja, o núcleo Linux. Então, é basicamente para vocês terem uma ideia do que são sistemas operacionais. Eu costumo dizer que o sistema operacional ele vai fazer o que? Faz a comunicação, né, da parte física com a parte lógica do equipamento, né? Então, sem um sistema operacional, você não consegue fazer com que o hardware, né, a parte física, ela trabalhe de maneira eficiente, né? Então, sem um sistema operacional, por exemplo, você não consegue instalar as outras aplicações, né, os outros softwares, como o próprio, por exemplo, WhatsApp, Instagram. Então, tudo para que esses softwares funcionem, eles precisam do sistema operacional, né? Então, o sistema operacional ele faz essa comunicação, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Vocês terem uma noção sobre a parte de sistemas operacionais. E também aqui eu vou passar um pouco mais sobre alguns detalhes sobre o Windows. Então, como eu já disse, ele é desenvolvido pela Microsoft. Ele é o sistema operacional mais utilizado em desktops e laptops do mundo. Como disse também, quando você compra lá, vai lá na loja, geralmente já vem com o Windows pré-instalado. Além disso,
a quantidade de software disponível compatível com o Windows, ele é muito grande, né? Então significa que a maioria dos jogos, dos aplicativos, programas, eles são projetados para funcionar no Windows. O macOS, desenvolvido pela Apple, é utilizado exclusivamente em computadores Mac, mas a gente sabe que eles usam iOS para integrar nos iPhone. Então ele é conhecido pelo sistema, né, de design mais elegante, né, integração com outros dispositivos Apple, e o foco em si é em segurança e privacidade. Então, para aqueles que tiverem a oportunidade de usar Mac, né, iOS, vão ver que a Apple ela é um pouco, ela é mais chata com relação à questão de segurança, tá bom? Não que o Windows ele não seja seguro, né, também. Só que assim, é muito mais vulnerável do que o macOS, tá bom? Até por ter mais quantidade, acaba que sendo mais, digamos assim, mais atacado. E o terceiro aqui, o Linux, é um sistema operacional de código aberto, como já disse. Então ele existem várias distribuições, sendo as mais comuns a Ubuntu, Fedora, o Debian, o próprio Mint, né, que está sendo muito utilizado. Então, então ele é mais popular entre os desenvolvedores, né, e o pessoal de TI, devido à sua flexibilidade, segurança e personalização. Então o Linux ele tem essas vantagens, é código aberto, porém a de grande dificuldade é justamente a interface, né? Então muitos têm dificuldade de utilizar Linux por essa dificuldade de configuração, de instalação de um programa. Então eu vou mostrar para vocês depois, mais à frente, com mais detalhes nesses sistemas operacionais, Windows, o próprio macOS e Linux, certo? Então aqui tem algumas funções básicas. Basicamente, como eu disse, né, ele vai fazer o gerenciamento de arquivos, navegação, organização de arquivos e pastas, e também vai fazer o gerenciamento de recursos do sistema com o processador, memória e armazenamento. Então, como já tinha dito, ele vai fazer o que? Uma comunicação, né, de como usar os recursos do hardware em conjunto com o software, né? Ele vai fazer essa comunicação, tá bom? Então, isso é um pouco, né, sobre a parte de sistemas operacionais, tá bom? Então, é isso aí. Seguimos para o próximo capítulo. Valeu!